Bueno, senhores, passando aqui para complementar o último post. A gente falou de sexo no último post, no último videozinho que entrou, né? Mas não dá para falar de sexo sem falar de saúde. Então me perguntaram como era a saúde na Idade Média, já que as pessoas não tomavam banho, já que as pessoas não se importavam com a sua limpeza corporal, isso traía doenças? Trazia muita doença. Tinha alguns hábitos terríveis no período medieval, 13, 14, 15, que eram terríveis. Um desses era deixar o cascão para tu não ficar doente, não deixar de tomar banho. Para ter uma ideia, tomar banho mais de 2 vezes por ano era considerado pecado, porque você foi lavado no sangue de Cristo e logo tu não precisava ser lavado. Mas tu precisava ser lavado, sim. Isso é metafórico, mas era levado a sério. Separar espiritualidade e religião da ciência no período medieval era impossível. Estava tudo atrelado a crendices, né? Da mesma forma que tu aprendeu que tu contar a estrela nasce verruga no teu dedo, é claro que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eles também acreditavam que as mazelas que atingiam o teu corpo vinham do teu pecado. Tu tinha cobiçado a mulher do vizinho, ou se você deixou de entregar muito para a igreja, escondeu alguma coisa. Sabe, os pecados, ao pecado era atribuído a doença. Para vocês terem uma ideia, em 251, foi chamada a peste de Cipriano, ela assolou o Cartago. Pra vocês terem uma ideia, a peste de Cipriano, se tu quiser pesquisar depois, provavelmente tenha sido varíola ou sarampo. Deu um bico aqui no tripé. Mas foi atribuído a varíola e sarampo em 251 depois de Cristo. Olha que loucura, foi atribuído como uma mazela. Chegou um ponto, né? Cipriano fala que se morrer, morreu em fazendo a vontade de Cristo. É um passaporte para a salvação, porque não tinha como justificar. Não sabia que era varíola, o que era sarampo. Tu imagina as outras doenças, as pessoas tinham cachumba no pescoço e dizia que era um castigo divino. Ou então porque tu estava fazendo bruxaria, porque tu aceitou as ervas. Naquela época, assim como os nossos índios aqui, já se tinha um conhecimento das ervas medicinais, mas elas estavam atreladas, se benzia o corpo, se passava a erva, de repente o cara via, né? Por exemplo, um outro exemplo, existem cobras que não são, que são peçonhentas, que são venenosas, mas não têm veneno suficiente para matar o ser humano. A mesma coisa, é claro, depende da quantidade de veneno. Uma jararaca picou um ser humano, que aconteceu muito assim, o cara era picado por uma jararaca. Cara, ele não vai morrer. Se ele for um cara adulto, forte, uns cavalos trabalham na roça aí, que são fortes, brutos pra cacete, não vai morrer. O cara vai passar 2 dias de febre, vai ficar todo zoado, vai ficar todo ferrado, mas vai ficar bom. O que acontecia? O cara matava a cobra, pegava o couro da cobra, botava em cima da ferida, passava 3 dias tomando reza, e depois ficava bom. É claro, deixava sequelas, mas sobrevivia. E nessa sobrevivência se atrelava a espiritualidade, a reza, e não o pouco veneno que foi injetado, ou a ineficiência do veneno. A mesma coisa acontecia com escorpiões, acontecia com vespas e assim vai. Então, mas em alguns casos, quando você se cortava, quando se tinha conhecimento de ervas, se colocava os coentros, se colocava as ervas certas para não infeccionar, ou mesmo quando se queimava a ferro quente uma ferida aberta para ela cauterizar, você isolava o ferimento de possíveis contaminações. Mas sempre se rezava e se orava em cima desse ferimento. Então estava atrelado diretamente ao que foi mais tarde ser chamado de medicina, a espiritualidade. A medicina vai chegar na Europa com os árabes e com os judeus, que já pesquisavam, já tinham escolas, já sabia da medicina, já se podia abrir um corpo. Até então não podia abrir um corpo para ver como tinha dentro. E isso acarretava em erros terríveis, porque não se tinha conhecimento do interno. Quando você abria um corpo, você estava pecando, violando um corpo sagrado, que era o templo do Cristo. O templo de Cristo é o corpo. Então, não podia violar o corpo. Então, você não sabia, não tinha conhecimento onde ficava exatamente os órgãos. O conhecimento que as pessoas tinham dos órgãos era quando abriam os animais para o abate, para o consumo. Então, pensa a localização do teu coração, a exatidão do rim, de um pâncreas, não se sabia. E isso vai ser levado com os árabes, né? Mais tarde com a invasão dos mouros na Europa, com as migrações de conhecimento que vão acontecer, mas isso é por uma outra história, senão isso aqui vai ficar perdido. Mas se tu quiser saber mais sobre a invasão dos mouros na Europa, só tu botar a invasão mouro na Europa que tu vai achar lá
no YouTube ou no Google, e ele vai te jogar links, vai te dar livros. E uma dica bem bacana, cara, tem muito PDF disponível na internet. Isso é uma coisa que eu estou achando muito legal nos últimos dias que eu tenho montado pesquisas para as universidades. Eu tenho achado bastante material que antes só tinha em livro e agora está disponível em PDF. Então, com um pouco de paciência, cara, eu estou com um arquivo gigantesco de PDFs aqui de livros, né? Disponíveis, não são pirata. Outra coisa, piratear livro é crime, por favor. Por isso que eu disponibilizo sempre, tento disponibilizar alguns livros gratuitos na internet, na Amazon. Meus livros hoje tem 12 livros gratuitos na Amazon. O link está no Instagram, vou botar aqui em cima e na descrição do chamado. Mas pirataria de livro é crime igual a qualquer outro tipo de pirataria. Mas tem bastante material em PDF. Voltando ao tema, é importante entender que não dava para separar espiritualidade e conhecimento médico naquele período. Então, principalmente, para você chegar ao ponto de amputar alguma coisa, né? Você imagina, o cara tinha um corte no pé, ele pegava tétano e morria, né? E quando não amputa, corta para sobreviver, era uma solução. O número de amputados naquela época era altíssimo. Viver até os 70 anos, viver até os 60 anos, era uma coisa assim, eram sobrevivências dignas de troféu, de busto de bronze, porque viver no século XIII, XIV, XV, viver muito tempo, era muito difícil por conta das mazelas que aconteciam. Né? A própria peste negra, quando ela chega na Europa, por que ela ganha toda a disseminação? A gente pode falar depois da peste negra. Mas por que ela ganha toda essa proporção? Porque era nojento, o sistema de esgoto, quando existia, era muito precário, não existia. Né? O sistema de esgoto era triste. Então os ratos acharam a casa perfeita ali, e a pulga do rato. Tu sabe, né, você, porque tu estudou, tu sabe, tu já lembra do período da peste negra. Né? E lembra, porque da peste negra, vou deixar o card aí, graças à peste negra tem as 6 Marias. As 6 Marias foram criadas para botar o povo no campo de volta, porque matou todo mundo. Então, aí tu vai lembrar das 6 Marias, tem uma aulinha de 6 Marias aí. E é legal tu entender essa parte da história. Quando os ratos chegam na Europa, encontram o ambiente perfeito para a proliferação. E como não tinha saneamento, não tinha esgoto, os ratos, e tinha fartura de alimento e de abrigo para os ratos. Então, eles vão espalhar a peste na Europa e vai dizimar grande parte da população europeia. Graças a Jah, Jeová, Alá, Buda, nós aqui Tupiniquim, na América do Sul, nem vimos isso. Ficamos longe daquela cagada que aconteceu lá em cima. A gente ficou salvo aqui, bonitinho, né, comendo fruto de árvore, e vivendo em paz. Seminu tomando muito banho para ficar saudável, muito banho para ficar saudável. Então, para não estender muito essa aulinha curtinha, eu vou parar por aqui. Eu vou deixar no link da descrição alguns comentários, algumas referências. Se tu quiser pesquisar um pouquinho mais, vai estar lá, tá bom? Então a gente se vê na próxima aula. E lembra, tem que tomar banho, tem que lavar atrás das orelhas, tem que lavar tudo bem direitinho para não ficar doente. Principalmente agora no momento que a gente está vivendo, né? De pandemia, onde é importante a gente estar sempre lavando as mãos, tá sempre se higienizando com álcool e sempre se protegendo, usando máscara quando for para a rua. Né? É o mínimo que a gente pode fazer. Se garante, se salva, se não salva, faz a tua parte, não custa nada usar uma máscara quando estiver fora de casa. Eu não estou usando agora porque eu estou sentado na minha sala quietinho e mal vou na rua. Mas se puder se proteger, se protege. Para o futuro a gente vai descobrir se fez efeito, se surtiu efeito, se não vai surtir. Eu sei que nesse momento, cara, não custa nada passar um álcool gel na mão e botar uma máscara para se proteger. Bom, me segue na história, assina o canal, toca o sininho, dá cambalhota, faz o que tu quiser, mas não deixa de chutei o tripé de novo, não deixa de estudar, não deixa de seguir na história para entender melhor o que vai ser o teu futuro. Então, até mais e toma banho. Tchau, tchau.